É nada, é bom mesmo. Vem, tá tão bom. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: dou graças por vocês ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você, essa mesma fé continua firme. Feche seus olhos, por favor. Creio que o nosso coração se enche de fé quando nós criamos expectativas no Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra a todos nós, mas especificamente Deus tem uma palavra especial a algumas pessoas aqui. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aos corações, ó Pai querido, que ainda não te permitiram ser Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo, crie uma blindagem agora, como uma redoma sobre este lugar. E que nada roube nossa atenção, que nada roube essa palavra que vai ser semeada na terra boa do coração. Através, ó Deus querido, dessa mensagem, que realmente vidas sejam salvas, libertas de cativeiros emocionais e espirituais. Pedimos a Ti, Espírito Santo, conforte, console, exorte e alimente. Para a glória do Seu nome nós oramos e declaramos, nosso coração está aberto e disponível para a Sua voz, para o Seu querer. Amém? Amém? Esse breve texto, Paulo está introduzindo aqui algumas palavras a Timóteo. Eu li em dado momento aqui no plural, mas na verdade essa carta é singular, essa carta é direcionada a Timóteo e esse texto é para Timóteo. E Paulo faz algumas considerações que vale a pena nós, como homens e mulheres, considerar. O apóstolo Paulo diz que ele está dando graças a Deus pela vida de Timóteo com uma consciência limpa. De acordo com os antepassados, ou seja, com a igreja que veio antes dele, a igreja que fundou praticamente a sua fé, aqueles que ensinaram antes dele. E ele disse, sempre eu lembro de vocês em minhas orações. Ele continua dizendo, quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro se encherá de alegria. E agora, talvez a parte que eu gostaria de introduzir para que nós possamos refletir. Ele diz assim, lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você, essa mesma fé permanece firme. Nós estamos falando aqui de 3 gerações, a avó, a mãe e agora Timóteo. Como que um DNA que fluiu por essas gerações e que permanece intacto. Hoje a palavra que eu tenho aqui, que vem do coração de Deus é sobre uma preocupação se de fato estamos tendo consciência do legado que estamos transmitindo, conscientemente ou inconsciente. Talvez a maioria que aqui está, só está aqui, servindo, adorando, porque teve uma mãe e um pai que ensinou. E hoje eu quero me ater às mães. A responsabilidade de uma mãe. Eu gostaria de enfatizar isso, não apenas porque hoje é o dia da mãe, das mães, mas para que todos nós tenhamos consciência da importância quando as coisas estão exercendo o seu papel dentro da vontade de Deus. Como é poderoso, como é necessário e essencial quando o chamado é desenvolvido
dentro da expectativa de Deus, dentro da vontade de Deus. Como é arrasador para as trevas quando alguém ou algo sai de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto de uma frase de Anderson que ele diz assim: só existe feminismo onde tem homens omissos. E é uma grande verdade. Porque só existe exagero masculino onde não tem vontade de Deus plena. E o homem exercendo o caráter divino. Porque o homem de Deus exercendo o seu caráter divino, o caráter de Cristo, a mulher não é roubada, ela não é agredida, ela não é violada. Então, obviamente, essa mulher, irmão, ela cumpre muito bem a submissão, que é estar debaixo da visão, estar debaixo de uma missão. E ela vai ser a adjutora, a cooperadora. Vocês estão entendendo isso aqui? Então nós estamos falando de 3 gerações que fluiu um jovem pastor, que ensinou um jovem pastor. 2 gerações que ensinou um jovem pastor a ser um homem excelente, ao nível do apóstolo Paulo ter como seu filho na fé. E como mãe. Quem aqui é mãe? Olha a quantidade de mães que nós temos aqui. Quantas ainda não são mães? Levanta a mão bem alta assim. O número também é grande. Mas quantas dessas mães que estão aqui, quantas dessas mulheres que ainda não são mães, que estão aqui, que talvez não desejam gerar? Essa semana retrasada eu sentei com uma moça que disse: pastor, não tenho desejo de gerar. Não tenho. E eu perguntei por quê. Ela me deu algumas justificativas. E por mais boas que sejam as justificativas, nenhuma delas me convenceu. Porque eu conheço o coração de Deus em relação a isso. Porque a opinião de Deus já está estabelecida. Ou seja, lá em Gênesis disse Deus: enchei a terra, multiplicai. Acabou. É uma ordenança. A sua opinião, a sua vontade é segundo plano, amém? Tudo tem tempo. Tudo tem o dia certo e o momento certo. Agora em 2 Timóteo 3,15, se você puder folhear sua Bíblia um pouquinho mais adiante. O mesmo Paulo escreve assim, para o próprio Timóteo: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Essas mulheres não só viviam a prática de sua fé, que talvez seja aquilo que eu mais quero enfatizar nessa noite, como elas ensinavam as Escrituras desde a infância de Timóteo. Ou seja, a responsabilidade de Lloyd e de Eunice de inculcar as Escrituras na vida de Timóteo. É como se elas estivessem fazendo a plataforma para que quando Timóteo se encontrasse com Paulo, ele se tornasse uma bazuca. Escute. Mães, pais, nós somos os responsáveis pela plataforma muito bem feita, porque daí, a partir do envio, ao encontrar com seu propósito, eles serão como bazucas, independente para o que Deus os chamou. Vai chegar um Paulo, vai chegar um Barnabé, vai chegar Jesus, e eles estarão prontos para o que Deus quer edificar através ou nessa plataforma. Estão aqui? Spurgeon dizia que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Eu gostaria de orar agora num breve momento. Se você puder, só feche os seus olhos. Pai, eu quero te pedir, Senhor, traga consciência de fé aos meus irmãos. A tua palavra diz que o Senhor colocou uma porção de fé dentro de cada um de nós. E independente se a fé é pequena ou se ela é grande, essa fé pode mover montanhas. Essa fé pode fazer com que nos transformemos em verdadeiros mananciais de águas vivas. Que nos tornemos verdadeiros treinadores, geradores,
ó Deus, de profetas, de missionários, de pastores, de apóstolos, para saquear o inferno. Não é sobre, ó Deus, a minha vontade, é sobre a sua, não é sobre a nossa, é sobre a sua vontade. É nela que nós gostaríamos nessa noite de ser edificados. Por isso, eu oro agora para que o Senhor esteja, Deus, trazendo consciência dessa fé, porque muitos não têm usado a fé, por isso tem sido ineficaz para o reino, para o Senhor. Por favor, Jesus, é uma noite de se alegrar, porque o Senhor está trazendo essa consciência de fé, em nome de Jesus Cristo. Você concorda com isso? Diga amém. O Moody concorda com Eunice e Lloyd. Ele disse assim, D.L. Moody. Ele disse isso a respeito da Bíblia. Ele disse assim: ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. É você quem vai escolher. Ou este livro afasta você do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Somos nós quem decidimos de quem nós vamos nos aproximar. Eu já estou cansado de pregar sobre a igreja ler e confiar nas Escrituras, decorar, fazer com que ela se transforme em um pensamento, e esse pensamento se torne uma consciência, se torne algo palpável na nossa vida, onde as pessoas possam ler essa palavra. Não é sobre apenas uma leitura, olhe para mim. É sobre uma consciência moldada a ela, conformada a ela. Talvez os cristãos contemporâneos não tenham noção da profundidade das Escrituras. Por isso tão atacada, menosprezada. E a Bíblia diz que Eunice e Lloyd ensinavam seus filhos desde a infância as Escrituras, de maneira prática e de maneira teórica. Ou seja, elas viviam aquilo que elas pregavam e elas ensinavam as Escrituras, elas ensinavam os caminhos. Vocês estão aqui? George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode. Porque talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo assim: pastor, eu tenho uma necessidade. Eu creio que Deus pode. Pastor, eu tenho uma enfermidade. Eu creio que Deus pode. Esse homem chamado George Miller, ele disse que fé não é saber que Deus pode. Porque talvez isso qualquer pessoa sabe. A fé é saber que Deus quer. Porque essa é uma fé que fala do caráter, fala de conhecimento, fala de saber quem é o Senhor. Porque saber que Ele pode, por conta dos rumores, por conta das falas que tem por aí, muita gente sabe que Ele pode. Agora a fé é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, Ele não só pode como Ele quer. Ele não só pode como Ele... Você pode tomar posse dessa palavra para você? Deus não só pode como Ele... Que Deus te dê essa consciência de fé. Mãe, talvez você não saiba, mas pode ser que você esteja ministrando todos os dias em um café da manhã para um futuro Billy Graham, para um Jonathan Edwards, para um grande médico e missionário, para um grande eletricista ganhador de almas. Olha como que diminuiu o amém, né? Essa é a revolução industriária, irmão. Independente do que a gente deseja para os nossos filhos, profissão essa ou aquela, que eles cumpram a vontade de Deus para a vida deles. Mas que, de fato, nós não erremos o alvo. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque a revolução, eu não vou dizer apenas a revolução, mas nós fomos ensinados em uma cultura de que o sucesso é apenas algo de conquista. Ou seja, quanto mais conquistas, quanto mais títulos, quanto mais exibição e fama a pessoa tem, mais ela é bem sucedida. Mas nós estamos vendo
todos os dias que isso não é sinônimo de sucesso à ótica divina. E no que diz respeito a criar filhos e ser mãe, nós temos que nos preocupar de gerar aquilo que Deus quer que a gente gere. Por isso essa mensagem, gerando para o reino. E nós estamos aqui diante de várias mensagens que falam sobre o reino dos céus. E mães, vocês têm um papel fundamental no que diz respeito a colocar em prática o reino dos céus. Porque nós, como pais e mães, somos os que estaremos produzindo, gerando os cidadãos desse reino. Já pensou, mãe, você que não deseja gerar, você chegando diante de Jesus, e Ele dizendo assim: você foi omissa na coisa mais básica que eu tinha para você. Meus filhos deveriam ter nascido do seu ventre e você não deixou. De você nasceria 3 meninos e uma menina, e eles seriam resgatadores dos irmãos deles. Missionário. Uma pastora. Do meu coração. Mas você, egoisticamente, ouviu apenas a sua opinião e a sua vontade, e não a minha opinião e a minha vontade. Irmãos, de coração eu tenho um problema com mulher que não deseja gerar. Porque essa não é uma opção para você, mulher. Esse é o seu principal motivo de estar aqui nessa terra. Não como um objeto que Deus vai usar apenas e depois descartar, não. Como um instrumento de vida. Um instrumento de vida, de multiplicação. Quem é mãe, levanta a mão. Que Deus te bendiga. Como diz os castelhanos, que Deus te bendiga. Provérbios capítulo 1, verso 8, ou Provérbios 1, 8 diz: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. O Salmo 128, Salmo 128, verso 1 do 1 ao 3 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Igreja, nós precisamos urgentemente de mães, de mulheres que amem a palavra. A igreja precisa de mulheres que, ao abrirem suas bocas, comuniquem a vontade de Deus no poder do Espírito Santo. De entender que ser mãe não é uma profissão. Ser mãe é um ministério. Ser mãe vai muito além de apenas parir um menino ou uma menina. Ser mãe é uma responsabilidade de edificar alguém para o reino de Deus. Proclamadores de boas notícias. Verdadeiros saqueadores do inferno. Por isso que se levante as treinadoras de profetas. Que se levantem as mulheres, irmãos, que pegarão nas orelhas de Satanás e não permitirá que ideologias adentrem sua casa. Mulheres que não vão abrir mão de seus ministérios para viver uma vida com outra pessoa. Mulheres que não vão abrir mão de seus filhos para ir em busca de um sucesso pessoal. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão, sucesso nenhum no mundo. Escute, sucesso nenhum no mundo é maior do que o fracasso da sua família. Não vale a pena. Esse é um ministério que precisa ser levado a sério, mãe. Não é a sua mãe quem precisa cuidar dos seus filhos. Não é a avó do pai que vai cuidar dos seus filhos.
E nós estamos diante de uma geração de mulheres Fiona. Você já assistiu o Shrek? Mulheres Fionas, de dia de um jeito e de noite de outro. Ela tem um pensamento agora aqui, Deus fala com ela. Ela se impacta, ela chora, ela recebe. Mas amanhã ela é outra pessoa. Porque a palavra ela não permitiu criar raízes. E diga-se de passagem, eu gosto de falar de raízes, porque eu creio que Deus está levantando mulheres raízes aqui. Oh, glória! Sabe o que é mulher raiz, irmão? É aquela mulher que não arrega. Que se ela errou ao se casar com um omisso e ele foi embora de casa, ela não vai abrir mão da criação dos seus filhos. E é bem possível que nós fomos criados pela Dona Francisca que criou a gente. E não abriu mão de criar seus filhos para viver sua vida. O Brasil é celeiro de mulheres assim. Mulheres raízes. É bem possível que muitos dos que estão aqui foram criados por Donas Franciscas. Sim ou não? E foi por causa dessas mulheres que nós encontramos Jesus. Foi por causa dessas mulheres que nós hoje herdaremos a eternidade, a salvação. Nós temos a salvação por causa dessas Donas Franciscas. Esses dias atrás eu ouvi assim: parece que a parte B da vida é se curar da parte A. E é bem verdade. Parece que a segunda parte da vida, depois dos 50, se curar da parte antes dos 50. Porque, infelizmente, a maioria dos brasileiros, eu vou me ater apenas à nossa nação, nós viemos de lares totalmente destruídos também. E isso vai formando caráter. Infelizmente, nós vamos desenvolvendo como que de maneira no subconsciente atitudes e ações que são reflexos dos nossos pais. E se nós não nos atentarmos, nós apenas seremos reflexos das coisas ruins que fizeram por nós ou fizeram com a gente. Mas Deus não quer que nós sejamos replicadores de maldições, replicadores do que fizeram de coisas ruins com a gente. Muito pelo contrário, nós temos que aprender a separar depois que Cristo entrou na nossa vida. E a partir desse entendimento que Cristo entrou na minha vida, agora eu não vivo mais para mim mesmo e não vivo também o que fizeram para mim. Eu vivo uma nova vida. E a vida que agora eu vivo, não vivo mais na carne, eu vivo pelo Espírito de Deus. Amém? Então não venha com justificativa para mim dizendo que você vai deixar os seus filhos com outras pessoas porque foi o que a sua mãe te ensinou, ou você não vai criar seus filhos porque não é de sua responsabilidade, porque isso não entra na minha cabeça. Porque se você diz ter Jesus, irmão, irmã, a coisa mudou. Amém? Aleluia. O negócio mudou. Então, mais uma vez, eu quero dizer, igreja, nós precisamos urgentemente de mães, de mulheres que amam a palavra, que vão ensinar seus filhos a palavra, que vão viver na prática a palavra. A igreja precisa de mulheres que, ao abrirem suas bocas, comuniquem a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém? O Albert Einstein, ele disse assim: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar. Ele é a única. Ele é a única forma eficaz. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se eu não ver o que você fala na prática, tu não me convence. Mamães, os seus filhos, mamães, e eu quero incluir também os papais, os seus filhos estão te assistindo e aprendendo. E como eles aprendem? Por isso que a Bíblia que tu lê, se não for a mesma que você vive, eles não vão escutar que você lê. Ainda que seja bom,
ainda que seja bacana, eles vão ler a que você vive. É essa que vai fixar. Estão aí ainda? Que possamos, mulheres, aprender com essa Lloyd, essa avó e essa mãe chamada Eunice, de que inculcar a palavra na vida dos nossos filhos não é uma opção. É algo básico, fundamental. E você, como pai e mãe, é responsável para que isso aconteça. Tem muita mãe, tem muito pai que acha que a responsabilidade de ensinar as escrituras aos seus filhos é do Ministério Kids da igreja, do Flock. Que a responsabilidade de educar os filhos com ética, valor, moral, é da escola. Que falar sobre Jesus para os filhos é responsabilidade da pastora, ou das líderes infantil, ou do pastor. E eu gostaria de dizer para você, frustrar você, que não é. Nós somos cooperadores para aperfeiçoar o que já vem sendo muito bem feito na sua casa. Está aqui? Então, a partir de hoje, mamãe, eu gostaria de te lembrar de que a coisa mais importante aconteceu. Glória a Deus, você gerou. Agora, ela precisa cooperar e continuar cooperando com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus tem. Porque seu filho, querida e querido, não é seu nas entrelinhas. Ele tem um dono antes de você. Nós estamos gerando para alguém. E esse alguém vai um dia requerer de nós como que nós cuidamos, como que nós treinamos, como que nós capacitamos. Nós temos noção disso. Você tem noção disso? E eu queria tanto que você entendesse a urgência e a proporção disso para Deus. Porque isso é muito sério. Você vai prestar conta a respeito do que você ensinou para os seus filhos. Você e eu vamos prestar conta pela forma como nós os tratamos, pela forma como nós os ensinamos. Por isso, se você se atentar a ensinar as escrituras, você não vai errar. E pare de ser omisso como pai. Pare de ser preguiçoso como pai. Tem muito pai que permite filho com computador, com acesso à internet dentro do quarto. Você é um omisso. Com acesso livre, você está sendo um omisso com aquilo que a Bíblia diz. Você está cooperando com as trevas. Ah, mas eu confio no meu filho. Querido, para de ser ignorante e infantil. Não faça uma coisa dessa. Eu poderia dizer também para os pais que entregam celular com acesso livre a filhos. Desculpa que está dizendo isso. Mas o que nós temos visto de pessoas que têm permitido padrões imundos e imorais acessarem as suas casas de maneira tão fácil, sem guerrear. E é por isso que nós estamos diante de um índice gigantesco de pornografia, de pedofilia no mundo hoje, que superou talvez todas as décadas atrás, de imoralidade de todas as décadas atrás. Mas está tudo bem. Não está tudo bem? Não, irmão, não está tudo bem. E esse padrão talvez esteja acontecendo agora, lá na sua casa. Deixa eu te dar um conselho como pastor. Tire o celular do seu filho, ou pelo menos o acesso dele à internet. De maneira sem você saber o que está acontecendo, é claro. Procure meios de você limitar esse acesso. Fazendo assim, não é garantia de dar certo. Imagine se você já liberou. Tem pais que sabem que o filho é preso na pornografia e não faz nada. Inclusive tem homens que vêm entre aspas, das antigas, achando que isso é bom. É melhor que não vira, não vou nem falar a palavra. Mas você está criando um imoral, e não um profeta que ama a santidade, que ama Jesus,
que é sedento pela vontade de Deus. Eu não estou aqui falando de um padrão ilusório, eu estou falando do padrão da Bíblia. Ou você confia na Bíblia inteira, ou então você não confia nela. Ou você só acredita em parte. Esse puxão de orelha não é meu, é do Senhor, porque estamos gerando filhos para Ele. E você é responsável, como um bom treinador, de colocar limites, de estabelecer regras, de frustrar seus filhos, de dizer não, não e não, não vai. Ah, mas a fulana, você não é a fulana. Na minha época eu não tinha pastor, e eu quero que o meu filho tenha. Esse talvez seja um dos principais erros dos pais de hoje em dia. Porque de fato talvez você é melhor financeiramente do que os seus pais. Então consequentemente você pode dar aos seus filhos coisas que você não teve. Mas talvez você ainda não parou para pensar que hoje o caráter que você tem e o adulto responsável que você é por causa das faltas das coisas que você achava importante ter. E por não ter, fez de você um cara trabalhador, uma mulher trabalhadora, honesta, que sabe dar valor às coisas. Não é ser apenas um perfil conservador, é ser um perfil cristão cheio de caráter, coerente com a Bíblia. Porque aquilo que a gente prega aqui em cima precisa ser visto lá em casa. É por isso que eu critico a galera do bolsonarismo, como muitos pastores têm criticado. Irmão, eu sou totalmente contra as ideologias do atual governo. Abra aqui um parênteses para falar disso. Não concordo com essa corrupção. De coração mesmo. É uma vergonha o que está acontecendo. E o que aconteceu no cenário político brasileiro. Mas endeusar também o outro lado, dizendo que é tudo que é, porque a teoria foi para convencer a igreja de princípios que nós cremos para um propósito. Então tem muita gente que idolatra o fulano, idolatra o Bolsonaro, mas na realidade, irmãos, ele não vive a prática dos princípios que ele prega. Ele está no 3º casamento, com as filhas dele sendo criado por outras pessoas. E eu não quero entrar aqui na prática de uma vida passada da pessoa. Só que aquilo que você prega, você tem que viver. Porque senão você é um incoerente. No que diz respeito à política, fique no seu lado. Agora no que diz respeito a ser cristão, irmão, isso aqui tem que ser levado a sério. Só existe um Deus da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, e ninguém mais. Ninguém pode resolver o problema do Brasil a não ser Senhor Jesus Cristo. A palavra na prática, cada coisa no seu lugar. Hoje, se estivesse de novo diante de duas opções, o fulano e o Beltrano, vocês sabem que eu votaria. Porém, não misture as coisas. É sim, sim, não, não. O Senhor ainda é o mesmo. Aí tem muita gente que diz assim: você viu, pastor, a igreja perdeu. Perdeu nada. A igreja infantilizada, robotizada, iludida, perdeu. Ficou envergonhada. Porque levantou um Deus para idolatrar. E isso é só reflexo do que a gente está fazendo dentro de casa. Isso é reflexo que a gente está levantando altares para outros deuses dentro de casa. É o altar do sucesso, do trabalho, e colocando de lado o principal ministério, que é o cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar da sua casa. Mãe, pelo amor de Deus, eu não posso passar aqui a noite, irmão, falando de outra coisa no Dia das Mães, porque essa é a principal coisa que Deus vai te cobrar. E se tem alguém que você tem que temer, não é de se frustrar de não ter realizado o seu sonho, é de não ter realizado o que Deus te mandou fazer. É isso que você tem que ter medo. É disso que as suas pernas têm que tremer. A educação cristã começa no seu lar. A educação cristã começa dentro da sua casa. Começa com abertura de Bíblia e joelhos dobrados.
Começa com os seus filhos vendo você chorar de joelhos dobrados. Começa os seus filhos assistindo você de camarote, chorando por amor a Jesus, rendida aos pés de Jesus. Que se levante essas mães em nosso meio, essas mães raízes, que na madrugada você escuta elas expulsando o demônio. Quem teve uma mãe assim? Olha a quantidade de gente. Você acorda de noite, ela está... Mães que você sabe que ela é uma intercessora da sua vida. Verdadeiras guerreiras espirituais, que não retrocedem. E as mães são como espelho para os seus filhos. Você já parou para pensar que espelho não grita? Ele revela. E eu não digo grito no sentido de uma expressão de voz, mas espelho não fala nada. Ele apenas reflete. Há 4 marcas do espelho. A primeira, o espelho é mudo. Ele não fala, ele demonstra. Ele não grita aos ouvidos, ele apela aos olhos. Ou seja, mães, vocês nos ensinam com a sua prática, com a sua vida. Segundo, o espelho deve ser limpo. Um espelho sujo embaça a visão. É como o reflexo da lua numa poça de águas turvas. A lua está lá, mas não conseguimos vê-la com nitidez. Terceiro, o espelho deve ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. As mães precisam ter uma vida irrepreensível se querem ensinar com eficácia. Quarto, o espelho deve ser luz. Deve ter luz. Sem luz, podemos ter olhos, mas não enxergamos. Sem a luz da palavra, não podemos ensinar nossos filhos, ainda que a sua teoria seja boa. Se não estiver coerente com isso, não tem luz. Tem prazo de validade. Dura pouco. Dá errado no final. Ensinar a palavra de maneira prática e teórica. As chances de errar são muito poucas. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Tu és bom, Senhor. Nós te adoramos. Tu és fiel, Senhor. Nós te amamos. Só há um Jesus, só há um Deus. Tu és o rei da nossa casa. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorrinhos. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande.
disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. E por toda a terra, o que essa mulher fez, a sua história foi escutada. A perseverança e a identidade ficou claro nesse contexto. Essa mulher, ela não desistiu tendo um não de Jesus. Escute, ela não teve um não do juiz, moço. Ela não teve a indiferença do patrão. Ela não teve a rejeição de um marido. Ela não teve a indiferença de uns amigos. Por dias essa mulher vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Eu tenho uma filha, e essa filha está perdida, endemoniada. E Jesus por dias fingiu que não escutou. Um dia, porque já estava ficando feio, os discípulos falaram assim: mestre, despede a mulher, velho. Já vimos que o senhor não está querendo não, é porque ela é cananeia, né? É porque ela não merece, né? É porque ela é idólatra, né? Os cananeus, eles tinham Baal, a princípio, como seu Deus. Eles idolatravam Baal. Os cananeus, eles vêm da linhagem de Cã, que vieram de Canaã. Cã é aquele filho que viu a nudez de seu pai. E esse Cã carregava uma maldição e fez com que os judeus os rejeitasse, os abominasse. E nesse contexto, essa mulher cananeia, gritando, chorando, e Jesus sendo indiferente com ela. Os discípulos: mestre, nós já sabemos que o Senhor só veio para nós, então despede, porque ela está envergonhando a gente. Pode ser que os judeus confundam ela como uma mulher judia, e a gente fique mal. E Jesus então ouviu aqueles homens e parou. E Jesus parou e disse: ei, mulher, não é certo eu pegar o que eu tenho aqui de bom para os filhos e jogar para os cachorrinhos, para os cães. E muitas mulheres que aqui estão, da nossa geração, na hora ia falar: o quê? Você pediu para eu abandonar o meu sonho? Você pediu para eu abrir mão dos meus projetos? O quê? Você está me chamando de cachorra? Você está me chamando de cadela? Quem você pensa que é? Jesus provando o coração daquela mulher. Ela colocou de lado, irmão, o seu ego. Colocou de lado as suas vontades. Colocou de lado tudo e qualquer tipo de coisas que talvez para nós seria considerado nobre, para eles considerado nobre. E ela se reduziu ao dizer assim: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos, como o Senhor disse aí, comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aquela mulher disse assim: não interessa quem eu sou. O que me interessa é que eu sei que o Senhor pode curar aquilo que para mim é valioso. O que interessa é que a estratégia que eu tenho aqui é perseverar, porque eu sei que do Senhor pode sair poder, que do Senhor pode acontecer um milagre, e aquilo que para mim é valioso vai ser abençoado e curado. Então aquilo que para mim talvez seja importante agora está em segundo plano, porque aquilo que é valioso de fato está sendo roubado pelos demônios, e eu não vou abrir mão. Então o que o Senhor pensa ao meu respeito não é interessante. O que eu gostaria que o Senhor entendesse, que até a migalha que cai da mesa dos seus filhos, que o Senhor disse aí, para mim já é suficiente. E Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Eu aprendo demais com isso. Aquela mulher, de maneira prática, ela perseverou. De maneira física ela perseverou. O problema dela era espiritual, sim ou não? Sim ou não?
O problema dela se resolvia com o médico? Sim ou não? Não. Ela perseverou fisicamente? Sim ou não? Sim. Ela entregou seu tempo para ficar à disposição de Jesus ali? Sim ou não? A Bíblia diz que por dias ela estava ali fisicamente. Possivelmente ela abriu mão de tudo para buscar algo que somente se resolveria espiritualmente. Entenda. A gente sabe que o ser humano ele é corpo, alma e espírito, certo? E muitos de nós não sabemos. Mas tudo isso está interligado. Tem gente que acha que viver uma vida de oração é o suficiente. E por mais que viver uma vida de oração seja extremamente necessário, se você também não tiver um bom cuidado do seu corpo, da sua vida no natural, até a sua vida de oração ela vai ser descredibilizada e não vai fluir como você gostaria. Isso também vale, querido, para a sua vida emocional. Se não tivermos emocionalmente também, ou seja, a nossa alma não estiver muito bem cuidada, muito bem preservada, nós também não fluiremos como nós gostaríamos fisicamente e até espiritualmente. Então essas coisas estão ligadas, amém? Vocês estão aqui? Por que eu estou dizendo isso? A entrega dessa mulher não foi apenas em dobrar os seus joelhos e ficar em casa implorando para que Jesus fosse lá. Essa mulher, ela se deslocou fisicamente, ela se deslocou na sua cabeça, na sua alma, em acreditar que aquele homem ali iria providenciar a sua bênção. Então hoje, eu acredito piamente que Deus está falando a muitas mães aqui, que não só estarão se movendo espiritualmente, mas também estarão se movendo fisicamente para atitudes no natural, que vai impactar seus filhos de maneira espiritual. É isso que o Senhor está querendo nos arrancar de um lugar de comodismo, para começarmos a com atitudes pequenas, como retirar um celular, a dizer não para o filho, a fazer inúmeras situações que vão estar destronando Satanás dentro da nossa casa. É por isso que eu digo, irmãos, coisas físicas também são importantes para Deus. Também são importantes nós começarmos a fazer no que diz respeito a fluir no espiritual. Tem movimentos que destronam entidades, sabia? A diferença, por exemplo, de dizer na prática, hora deitado e hora de joelho. Aí isso é religiosidade. Será? Dobra o seu joelho no secreto da sua casa. Ou hora deitado na sua cama. Eu gosto de dizer, irmão, que Deus só gosta de ouvir a oração de quem está deitado, quem está doente. Porque se você espera uma presença inundar a sua casa, e eu acredito que ela vai inundar, essa presença vai fazer com que você espontaneamente coloque sua boca no pó. Eu nunca vi ninguém que se deparou com a presença de Deus e continuou de pé ou deitado. A menos que esteja doente. A primeira coisa quando a presença de Deus se manifesta é boca no pó, irmão. Se você espera a presença chegar, já espere com os joelhos prostrados. Você está aqui? Que você se mova fisicamente. Mãe, que você se mova fisicamente, emocionalmente, para que espiritualmente Satanás seja destronado. E fisicamente, muitas vezes é sim, você se envolver com a igreja. Fisicamente é sim, você ficar horas lendo as escrituras. Fisicamente é sim, você sair do seu comodismo e fazer uma caminhada, você cuidar do seu corpo. Que talvez o comodismo está afetando sua alma ao nível de você não conseguir mais equilíbrio para poder fluir no Espírito. Se você puder, quem está aqui e não pegou sua ceia, levanta a mão assim. Pastor, eu vou ceiar e não peguei minha ceia. Você fica com a mão levantada, alguém vai entregar para vocês sua ceia, nós vamos cear para encerrar. O que eu quero dizer para encerrar é que essa mulher teve o seu pedido atendido. Ela teve. Ela discerniu o problema. Ela discerniu o provedor. Escute isso. Talvez muitos dos que estão aqui não conseguem discernir nenhum problema que está em casa. Desmerece o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando apenas umas coisas superficiais. Superficiais. Que é um celular, um computador com acesso livre. Mas nós poderíamos falar de muitas outras coisas. Que nós estamos permitindo que nossos filhos acessem. Que nossos adolescentes vivam de maneira totalmente omissa. Porque você não discerne o problema.
Mas eu oro nesse momento para que você seja incomodado no espírito, para que você se prepare, porque nós temos um inimigo muito bem preparado. Ei, deixa eu acordar você. Não estamos lutando contra um inimigo despreparado. Não é contra aquele serzinho mitológico com um garfinho, vermelhinho, ignorante. Escute, Satanás é psicólogo, é psicopata, irmão. Ele não só criou ideologias, como ele se infiltrou muito bem, equipado e munido da religião. Entende muito bem da mente humana, dos desejos humanos, não cria nada, só te oferece o que você já deseja. Se infiltrou em instituições, escolas, nos poderes, com entidades e tudo mais, e está extremamente equipado e capacitado para esfriar totalmente a igreja e os cristãos que também se consideram igreja, que não estão em comunhão. E esse esfriamento coletivo é como se fosse cooperado pela nossa ignorância. Porque a gente não acredita. Porque você acha que não, isso é porque o pastor é conservador demais, ou porque é exagero. E nós estamos sendo roubados debaixo do nosso nariz. Nós estamos sendo saqueados debaixo do nosso nariz. Mas eu gostaria tanto que você acordasse para a vida, irmão. Mãe, eu gostaria tanto que você acordasse para a vida. De você se ofendesse. De verdade, hoje você saísse daqui chateado comigo. Por não viver como uma verdadeira mulher cristã. Não é normal, mãe, você não se dedicar à sua casa, seus filhos. Não é normal, biblicamente não é normal. Ah, pastor, mas eu vejo o anjo. Eu prefiro ver que você veja a sua louça limpa. Ah, pastor, mas eu tenho visto demônio. Eu prefiro que você esteja vendo a sua casa limpa, o chão da sua casa limpo, os seus filhos bem cuidados, do que você está vendo anjo e demônio por aí. Depois de você limpar a sua casa, lavar a sua louça, aí eu vou concordar com o anjo que você vê e com o demônio que você vê. Pastor, eu quero um ministério na igreja. Está limpa a louça lá? Pastor, eu quero orar pelas pessoas. Mas peraí, você ora pelos seus filhos? Porque tem gente querendo ir agora, sair agora, ir lá para o Rio Grande do Sul, entrar na água. Mas quando alagou ali a Vila Horizonte, não foi lá nem ver se tinha alguém vivo. Não é errado querer ajudar o Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo isso. Mas antes de ir para o Rio Grande do Sul, o Senhor disse assim: ei, ajude aqui. Aqui em Tangará da Serra. Eu quero ir para a África, fazer missões lá na África. Mas nós temos muitas pessoas em Tangará da Serra que precisam de uma cesta básica. E você, nunca vi você na fila do pão aqui para ajudar. É aqueles emocionados de plantão, que está mais triste com um cachorro em cima do teto do que as crianças que foi encontrada boiando. Eu estou de saco cheio desse tipo de gente, irmão. Sério mesmo, desculpa. É os emocionados. Não seja um crente emocionado. Seja um crente espiritual. Que se movimenta pelo espírito, não pela emoção. Eu não estou nem aí se você não chorou com a mensagem aqui, que você não está babando. Eu quero que você saia daqui inconformado com a forma como você cria seus filhos e cuida da sua casa. Que você saia daqui dizendo assim: a partir de hoje, eu sou uma treinadora de discípulo, uma formadora de profeta, uma mulher raiz. Você pode se colocar de pé? Pelo amor de Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Se você é mulher solteira, está aqui e não deseja ter filhos, essa noite você vai sonhar. Uma vez eu disse isso para uma mãe, e ela falou assim: pastor, eu tive a primeira, Deus me livre de ter o segundo. Está amarrado em nome de Jesus. Ela tinha uma menina, e aí eu falei assim: mas por que não? Deu trabalho demais e hoje a gente está tão bem, sabe? Aí eu falei assim: beleza, eu vou orar para você ter um sonho.
Na outra semana eu encontrei aquela irmã, ela veio falar comigo assim, com o olho cheio d'água. Falou, pastor, eu tive o mesmo sonho que o senhor falou. Eu sonhei penteando o cabelo de uma menininha. Mas eu achava que era a que eu tenho. E de repente virou, era outro rostinho e disse assim, mamãe. Rapaz, aquela mulher disse que ela acordou desesperada em prantos. E ela lembrou do que eu disse para ela. Não é sobre a sua vontade, mulher. Não é sobre aquilo que você pensa de bom para você. Você não sabe nem quantos cabelos tem na sua cabeça, traste. Quem dirá saber o que é bom para você? Sabe o que é bom para você? Está escrito aqui nesse livro. Preste atenção. Se nós, como homens e mulheres de Deus, começarmos a confiar de fato na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem, nós vamos desfrutar, queridos, das melhores fases da nossa vida. Por isso a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que está dizendo não para o propósito de Deus, para esperar as demais coisas ser ou acontecer. E Deus está dizendo, você vai passar a vida inteira correndo atrás disso aí e não vai conseguir. E ao final da sua vida frustrado, você vai se arrepender. Busque primeiro o reino de Deus e você não vai ter nada o que jogar na cara do Senhor. Você confia nessa palavra? Busque primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero agora, em nome de Jesus, pedir licença para alguns irmãos, e eu quero orar pelas mulheres que estão aqui e que desejam engravidar ainda esse ano. E eu oro, vocês sabem que o negócio é sério, viu? De mim, de verdade, não sai poder do Tiago, sai poder do Espírito, amém, irmão? Então, por favor, se você confia nessa palavra, mulher, e você deseja gerar. Pastor, eu sou solteira. Se de maneira profética o seu desejo um dia ser mãe, você vai sair do seu lugar. Mesmo se você tem problema. Pastor, eu tenho um problema no útero, eu descobri. Eu não sou casado ainda, mas eu quero a cura. Você vai sair do seu lugar, nós vamos orar por você. Eu quero orar aqui na frente agora por algumas mulheres que desejam gerar e não podem. E eu quero pedir que algumas mães se desloquem do seu lugar e imponham as mãos sobre essas mulheres. Nós vamos orar e milagre vai acontecer aqui, amém? Então, por favor, mulher, você que deseja gerar, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Pastor, eu não tenho problema de gerar. Eu não tenho problema com isso. Mas eu desejo gerar, quero receber oração. Vem aqui também à frente. Nós vamos orar por vocês. Vocês creem que Deus cura? Quem crê, levanta a mão. Você crê que Deus pode? Você crê que Ele pode? É bom. Mas você crê que Ele quer? Melhor ainda, amém? Então não só pode como Ele quer, amém? Você confia na palavra de Deus, queridos? Então nós vamos começar a ver milagres acontecendo aqui, amém, queridos? Essas mulheres, então, sai do seu lugar. A igreja fecha seus olhos, nós vamos adorar. Porque quando a gente adora, o milagre começa a acontecer. Quando você adora, o fluir de Deus começa a acontecer. Feche os seus olhos, igreja, e estende suas mãos para cá e vamos celebrar. Eu gostaria que você, mulher que já está aqui à frente, já comece a ver pelos olhos da fé, seus filhos brincando. Eles estão correndo pela sua casa, eles estão te chamando de mãe. Pelos olhos da fé, comece a contemplar o rostinho do seu filho, da sua filha. Ei, em nome de Jesus, se este é o desejo do seu coração, esse desejo está alinhado com o coração do Rei. O coração do Rei é o coração do Senhor. Nós destronamos todo o altar de Moloque. Nós destronamos altares de Moloque. Nossos filhos não serão oferecidos em altar de idolatria. Nossos filhos serão sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Ei, não fique envergonhada pelos anos de vergonha. Ei, não aceite, irmã. Não aceite, irmão. Podem muitas palavras ter sido lançadas contra você, contra a sua casa, contra o seu ventre, contra o seu corpo.
Mas nós, no poder e autoridade do nome de Jesus, nos levantamos nesse momento para orar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: seja fértil, seja fecunda, agora, em nome de Jesus. Ei, nós dizemos a esse ventre: seja fértil, em nome de Jesus. Está faltando mães aqui à frente. Eu quero pedir para as mulheres aqui da igreja: não tem problema, irmã, se você não está ainda na equipe de cerco, mas se você deseja orar com alguma irmã dessa, você vai sair do seu lugar e você vai impor as mãos sobre o ventre dessa irmã e sobre a cabeça dessa irmã, e você vai declarar a maternidade sobre ela. Se tiver mais de 2 irmãs orando, não tem problema, você vai concordar. Eu creio numa unção que vai sair de você e vai inundar essa mulher que está aí, em nome de Jesus. Você, mãe, aí no seu lugar, estende a mão para cá e começa a dizer: Senhor, faça nelas o que o Senhor fez comigo. Faça nelas o que o Senhor fez comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poderoso és, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso é, como um trovão, impetuoso. Qual dessas mulheres está com seu esposo aqui? Ou algum homem que está aqui e tem esse diagnóstico, está tentando ter filhos há muito tempo e não consegue? Sai do seu lugar e corre aqui. Se eu fosse você, eu não ficava com vergonha, correria aqui. É aquilo que você tem desejado. E em seu
Jesus. Tem algum homem que está aqui nesse lugar que deseja receber essa oração? Levante sua mão assim, eu quero orar com você. Gostaria que alguns rapazes que são pais, por favor, vão até esses homens. Vão até esses homens, vocês vão orar com eles. Em nome de Jesus. Você crê que é a noite de cura, irmão? Poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Que se levante essas mulheres raízes em nosso meio. Que se levante essas treinadoras de discípulos, formadoras de profetas. Essas mulheres que viverão o evangelho de maneira prática. Essas mulheres, Pai, que verdadeiramente estão formando a base da igreja. Que são verdadeiros esteios para suas famílias. Mulheres essas que são mulheres como de Provérbios. Mulheres que negociam honestamente. Mulheres que são verdadeiros mananciais, ó Pai querido, da Tua palavra. Mananciais de águas vivas. Que fluam a unção sobre as mais novas. Mulheres que não, ó Pai, não se vendem por um projeto. Não se vendem por uma proposta. Mulheres essas que não abram mão da vontade de Deus e do comando de Deus para este tempo. Essas são as mulheres, Pai, que verdadeiramente, Senhor, cumprirão com o chamado nessa última grande colheita de almas. Eu sinto de orar, irmão, sinto de orar com algumas pessoas que estão enfermas aqui também. Se você quiser receber essa oração, você vai sair do seu lugar, seja lá qual for a enfermidade que você tem. Eu sinto de orar com algumas pessoas aqui. Você sai do seu lugar e eu quero pedir para a equipe de servos da intercessão vir aqui à frente. Hoje é noite de cura. Você crê? Deus tem um presente para vocês aqui. Para corações que não buscam por aquilo que Ele pode dar. Corações que de fato têm buscado a Ele por quem Ele é. Eu creio porque existem promessas que diriam que aqui neste lugar seria um lugar de muitos milagres. Então eu quero pedir para a intercessão da igreja, os servos, se tiverem vir aqui à frente, nós vamos orar. Se vocês quiserem contar sobre aquilo que vocês querem receber oração, nós vamos orar por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se vocês tiverem um óleo aí, alguém tem um óleo aí, tiraram o meu óleo daqui. Se alguém puder providenciar um óleo agora. A palavra de Deus diz: chame os presbíteros da igreja. Põe as mãos sobre os enfermos, unge eles com óleo, e o enfermo será curado. Aleluia, aleluia. Se você está preocupado em ir embora, querido, é porque você não entendeu que Deus quer presentear algumas pessoas. Estende as mãos para cá e comece a declarar. Vamos unir nossa fé. Ei, vamos unir nossa fé. Nós não estamos querendo fazer um emocionalismo. Eu creio na palavra de Deus que nos dá autoridade para impormos as mãos sobre aqueles que estão enfermos e doentes e os curar no poder e autoridade do nome de Jesus. Ei, intercessão dessa igreja, vocês estão autorizados a curar os enfermos, a impor as mãos sobre eles e os curarem, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, unge a mão deles lá, pode ungir. O Deus do impossível é, em nome de Jesus, transformar meu coração,
transformar. Receba a sua cura. Receba. Em nome de Jesus. Deus que a morte já venceu. A palavra diz, Senhor. Viva está dentro de mim. Viva está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, meu Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo e proteção. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com seus pés esmagará o leão e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Receba o seu milagre. Receba o seu milagre. Receba o seu milagre no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. No poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Comece a celebrar. Comece a celebrar e adorar. Ele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele quer de vir. Aquele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. Diga assim: eu creio e eu tomo posse. Diga: eu creio, eu tomo posse. Diga: é meu. O milagre é meu. Não abra mão do seu milagre. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus.